Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português e nós vamos fazer as atividades da página 228 e 229. Bem pouquinho hoje, né? Vai ser rapidinho. Hoje nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês de 3 frases. As férias chegaram, o menino saiu e o avião decolou. O sujeito é o ser sobre quem se faz uma declaração. E o predicado é o que é declarado sobre o sujeito. Então, o sujeito é a situação, é o ser, né? Por exemplo, aqui no caso, as férias chegaram. Por exemplo, a professora não vai dar aula hoje. O sujeito é a professora. Está sendo declarado algo sobre a professora. As férias chegaram. O sujeito é as férias porque está declarando algo sobre as férias. O menino saiu. Nós estamos declarando algo sobre o menino. O avião decolou. Estamos declarando algo sobre o avião, né? O computador não está funcionando. Estamos declarando algo sobre o computador. Então, o computador ele é o sujeito. E o predicado é o que é declarado sobre o sujeito. É aquilo que nós falamos do sujeito. Então, nesse caso das férias, o predicado é o chegaram. Porque as férias chegaram. Predicado é o que é declarado sobre as férias. Saiu, que é o que é declarado sobre o menino, e decolou, que é o que é declarado sobre o avião, né? A frase que eu usei, a professora não vai dar aula hoje, sujeito é a professora, não vai dar aula hoje é o predicado. Aqui são frases curtinhas, com uma palavra, 2 palavras, né? Mas pode ser uma frase longa. O computador não está funcionando porque está sem internet. Então, o computador é o sujeito, porque está sem internet é o predicado. Pode ser uma frase longa também. Lembra o que eu sempre falo para vocês sobre a adição e a multiplicação, que a ordem dos fatores não alteram? No caso do sujeito e do predicado, não pode mexer porque altera, tá? Então, se a frase tiver chegaram as férias, o sujeito continua sendo as férias e o predicado o chegaram. Se a gente inverter as palavras de lugar, a gente inverte também a ordem do predicado e do sujeito. O predicado e o sujeito sempre vão ser os mesmos, independente da ordem que a frase esteja, tá? Então, chegaram as férias. Predicado é o chegaram. Saiu o menino. Predicado continua sendo saiu e o sujeito é o menino. Decolou o avião. Então, eu não posso colocar o decolou como sujeito, porque eu estou falando do avião, né? A professora não vai dar aula hoje. Não teremos aula hoje porque a professora faltou. Quem é o sujeito da história? A professora. Nós estamos declarando algo sobre ela. Então, vocês precisam se atentar à frase para saber corretamente quem é o predicado e quem é o sujeito. Porque essa frasezinha aqui, simplesinha assim, facinho, não vai aparecer sempre, tá? Pode estar misturado. Sujeito e predicado existem vários tipos que vocês vão aprender no Fundamental 2. Esse aqui é o mais básico para iniciar. Então, eu trouxe aqui para fixar, para vocês não esquecerem. Sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. E predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, meu celular é velho. O meu celular, ele é o sujeito. Ou então, preciso comprar outro celular porque ele é velho. Olha que frase grande, eu misturei sujeito com predicado, né? O celular apareceu no meio, mas quem é o sujeito? O celular, porque eu estou falando do celular. Estou declarando algo sobre o celular. Então, não esqueçam que sujeito é sempre o ser sobre o qual se declara alguma coisa e predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Então, façam as atividades aí no livro, que eu sei que vocês vão tirar de letra isso daí porque tá facinho, tá bom? Um beijão e até mais!